Olá pessoal, agora a gente vai estudar sobre o método das duas fases, que é outro caso especial do simplex. É outra forma de fazer e poder zerar aquelas nossas variáveis artificiais. Como é que funciona? Ele vai ter a primeira fase, que vai ser minimizar W. O que é minimizar W? Aí a gente vai minimizar uma função objetivo artificial. E o que é que vai ser essa função objetivo artificial? Vai ser uma função em que nós estamos somando apenas ali as variáveis artificiais que foram utilizadas no problema, certo? Então vai ficar W igual a T1 mais T2, por exemplo. E como a gente tem que minimizar essa função W, então minimizar W igual a T1 mais T2. Lembrando aqui que minimizar W, minimizar uma função, é igual a maximizar o negativo dela. Após fazer isso, colocar a nossa nova função objetiva artificial e fazer a nossa tabela, iremos ajustar os valores. E após isso, vamos fazendo a resolução. Aqui, se o nosso W der 0, a solução básica foi alcançada, e se o nosso W der diferente de 0, sem solução viável ou teve erro de cálculo. Porém, a gente não vai chegar nessa parte, porque iria demorar bastante. Sempre que a gente for fazer, provavelmente a gente já vai fazer o ajuste. Depois que fazer o ajuste, você vai informar ali quem é que entra e quem é que sai. E depois disso, você vai pular logo para um quadro que já está com essa solução encontrada, certo? Então, o importante é lembrar de primeiro fazer uma função objetiva artificial ali com as variáveis artificiais do problema, fazer a nossa tabelinha, fazer o ajuste, falar quem entra e quem sai. Na segunda fase, a gente já vai ter o quadro ótimo da primeira fase, e aí a gente vai eliminar a linha da função objetivo artificial, vai eliminar as colunas das variáveis artificiais e vai inserir a função objetivo original do problema. Depois disso, a gente faz o ajuste, e se depois do ajuste a gente tiver valores negativos na linha da função objetivo, aí a gente continua resolvendo simplex normalmente. Como é que a gente vai conseguir visualizar melhor isso aqui? Eu trouxe aqui um exemplo, certo? Eu já adiantei uma parte aqui, mas eu vou acompanhar aqui. Eu tenho minha função objetiva de maximizar, eu tenho aqui as minhas restrições. Qual que é o meu objetivo? Aqui eu vou adicionar as minhas variáveis de excesso, minhas variáveis de folga, minhas variáveis artificiais. Aqui, se eu tenho menor ou igual, significa que eu vou somar uma variável de folga, que aqui foi o mais x3. Eu tenho maior ou igual nessa segunda função, essa segunda restrição, aliás. Então, eu vou subtrair uma variável de excesso e vou somar uma variável artificial, certo? Aqui nessa eu tenho a igualdade. Nessa restrição que eu tenho a igualdade, eu vou apenas somar uma variável artificial. E aqui podemos ver que os valores são iguais, apenas a gente fez as adaptações, certo? De acordo com cada um dos sinais. Adicionou variável de folga, variável de excesso e as variáveis artificiais, e conseguiu transformar essas inequações em equações, certo? São igualdades agora. Aqui a nossa nova função restrição de não negatividade. E o que é que acontece? Depois que a gente tem esses valores aqui, vamos criar a nossa função objetivo artificial, que vai ser essa aqui. W igual a T1 mais T2. Por que W igual a T1 mais T2? Nossa função objetivo artificial tem duas variáveis artificiais, que foi T1 e T2. Então, a gente vai somar ela aqui, T1 mais T2. E depois, o nosso objetivo aqui com isso é minimizar essa função objetivo artificial, certo? Então, minimizar W igual a T1 mais T2. Como é que a gente vai passar isso para a nossa tabela? E como eu quero minimizar W, minimizar significa que eu vou colocar aqui
menos W, certo? E vou colocar aqui T1 e T2. T1, eu tenho T1, tenho T2 e eu não tenho as outras variáveis, então elas vão assumir valor 0, 0 e 0. Minimizar, a única coisa que eu tenho que fazer é colocar aqui um negativo. Depois disso não precisa fazer mais nada. E eu copio aqui positivo, da forma que está aqui na nossa função objetivo artificial, eu coloco aqui 1. Minha constante vai ser 0. Então aqui na minha base, quem é que vai entrar na minha base? Vão ser as variáveis básicas, são as que a gente adicionou depois ao nosso problema. Então aqui eu tenho aqui x3. X3 foi adicionado depois ao nosso problema. Aqui eu tenho que T1 foi adicionado depois, certo? Ela vai entrar no lugar da variável de excesso na base. Então, vou colocar aqui T1 e T2. Aqui a nossa primeira fase começou. Criamos aqui a nossa função objetivo artificial, que é essa daqui. E agora, qual que vai ser nossa primeira tarefa? Vai ser o ajuste. Sempre depois que nós colocamos aqui a nossa função objetivo artificial e colocamos os nossos valores no nosso quadro, vamos procurar onde é que nós precisamos ajustar. Aqui na minha base eu tenho x3, certo? Então x3, esse aqui é o meu elemento pivô do x3, a minha coluna é 0, então tá ok, não tenho nenhum ajuste para fazer em x3. No T1, aqui nós temos nosso elemento pivô. Na minha coluna de T1, eu tenho aqui o valor 1, ou seja, eu vou ter que fazer um ajuste para tornar esse 1 0, para poder ter a minha coluna 0. E aqui, T2, deixa eu colocar de outra cor. Meu elemento pivô é 1. Aqui na minha coluna de T2, eu tenho o valor 1 também. E a minha coluna, por esses valores aqui estarem na base, essas variáveis estarem na base, eu preciso que a minha coluna tenha apenas elemento 0, né? Além do elemento pivô. Eu tenho aqui que o meu ajuste vai ser a minha linha 0, menos no T1, então vai ser a linha 2. Eu tenho que zerar 1, então menos linha 2. E aqui para zerar esse 1 do T2, vai ser a minha linha 0, nova, menos a linha 3, certo? Linha 3. Como é que vai ficar esse resultado aqui? Vamos pegar a minha linha 0, que é 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, essa é a minha linha 0. E aqui vai ser menos minha linha 2. Então, essa minha linha 2, eu vou multiplicar por menos 1, certo? Então, vou ter aqui menos 1, 0, 0, 1, menos 1, 0 e menos 1. Vou fazer essa soma. E vai dar a minha linha 0. Então, eu tenho minha linha 0 nova, vai ficar menos 1, 0, 0, tô somando tudo isso, então 1, menos 1 com 1 vai dar 0, 1, menos 1. Então, essa é a minha linha 0 nova. Só que agora eu tenho que subtrair menos a linha 3, certo? Então, menos a linha 3. Como é que isso vai ficar? Minha linha 3 aqui, eu tenho que ela vai ser por menos 1, 0, 0, 0,
1 vezes menos 1 dá menos 1. E aqui é menos 2. Faço a soma. Isso aqui vai dar minha linha 0, 9. Que vai ser menos 2, menos 1, 0, 1, 0, 0, menos 3, certo? Então aqui fiz meu ajuste, vou passar esse valor aqui para minha tabela. Então eu tenho menos W, minha linha 09 é menos 2, menos 1, 0, 1, 0, 0 e menos 3. Agora eu vou determinar quem entra e quem sai. Meu ajuste já foi feito aqui, certo? Todos os ajustes necessários que eu precisava aqui já foram feitos. Esse foi o meu ajuste. E aqui está ele. Esse é o meu quadro ajustado. Quadro pós-ajuste. E agora eu vou determinar quem é que entra e quem é que sai. A gente sabe que quem vai entrar vai ser o valor mais negativo, que nesse caso aqui, na linha da função objetiva, o valor mais negativo é o menos 2. Então, x1 entra, e quem é que vai sair? Nós vamos dividir os elementos da coluna constante pelos elementos da coluna pivô, e o valor que der maior será o que sai. 4 dividido para 1, 4, 1 dividido para 1, 1, 2 dividido para 1, vai dar 2. Então, aqui a gente vai ter que ter um sai. Deixa eu marcar isso aqui. Minha coluna pivô. Aqui é a minha linha pivô. Deixa eu escrever aqui. Entra x1 e sai t1. Ok? Depois disso aqui, eu não preciso responder todo o simplex até chegar na fase 2, que a fase, no caso, seria quando esse valor aqui da constante seria 0. Nas nossas provas e atividades já vai ser entregue esse resultado, certo? Então, depois que você determinar aqui quem entra e quem sai, a gente já vai ter a fase 2 e o quadro ótimo. Esse é o quadro ótimo, onde o menos W ele já está ali, o valor na constante 0, certo? Quando a gente chega nessa fase 2, o que é necessário? Vamos voltar aqui para ver. A gente tem que eliminar a linha da função objetivo artificial, eliminar as colunas das variáveis artificiais e inserir a função objetivo original do problema. Depois a gente faz um ajuste e prossegue para o simplex normalmente, como sempre fizemos até hoje. Então, aqui na fase 2, eu tenho que eliminar a linha da função objetivo artificial. Então, isso aqui não vai mais me servir, certo? Eu tenho que eliminar. Eu tenho que eliminar também a coluna das variáveis artificiais. Então, essa coluna aqui foi eliminada, também não me serve. Essa aqui também eu não vou usar. Pronto, eliminei a linha da função objetivo artificial e eliminei a coluna das variáveis artificiais. Depois que eu cheguei nessa segunda fase, onde o quadro ótimo foi atingido, né? Esse quadro aqui já vai ser entregue para você, certo? Depois disso aqui, a gente vai reescrever esse quadro aqui, certo? Só que dessa vez vai estar sem essa linha e sem essas duas colunas. A gente vai ter todo o resto. Então, aqui eu já copiei. Já tem toda a base, já tem todos os valores. E aqui a gente vai passar a nossa função objetivo original do problema para aqui, para essa linha, tá? Aqui eu vou maximizar
Z, essa é a função objetivo original, que estava aqui, certo? Só passei para cá. Maximizar Z é igual a 2x1 mais 3x2, só que a gente sabe que quando a gente está maximizando, a gente passa esse valor aqui para o outro lado, fica Z menos 2x1 menos 3x2 igual a 0. Então, aqui a gente vai passar o Z. O valor, quem está multiplicando x1 é menos 2. Quem está multiplicando x2 é menos 3. Eu não tenho x4, x3 e nem x4. E minha constante é 0. Quando eu chego nesta parte aqui, eu já passei a minha função objetivo original de volta para o quadro, eliminei a linha da função objetivo artificial e a coluna das variáveis artificiais e cheguei nisso aqui. O que é que eu preciso fazer? Um ajuste novamente. Como é que eu vou fazer esse ajuste? Eu vou olhar aqui a minha variável. Eu tenho aqui x3. Eu tenho aqui o meu elemento pivô, que é 1, e a coluna está 0, então tá ok, eu não preciso fazer nada com a variável x3. Eu tenho x1, certo? Então eu tenho aqui x1 e x1, meu elemento pivô, porém na coluna eu já anoto aqui que eu tenho esse valor, menos 2. Deveria ser tudo 0, então a gente vai ter que zerar esse valor aqui. É o nosso primeiro ajuste. Então, vamos lá. A linha 0, vou ter que ela é negativa, certo? Então, eu tenho que somar mais 2 vezes a minha linha 2. 2 vezes a linha 2. Esse é o primeiro ajuste. Esse foi de x2, agora x1 no caso. Agora de x2, eu tenho aqui meu elemento pivô 1. E na minha coluna eu tenho aqui menos 3. Eu tenho que zerar esse menos 3 para fazer o meu ajuste. Então, eu tenho que somar aqui a minha linha 0 nova com... Para zerar o menos 3, eu preciso de mais 3. E essa aí é a minha linha 3, certo? 1, 2, 3. Vamos fazer agora a nossa conta. Linha 0, menos 2, menos 3, 0, 0 e 0. E aqui, 2 linhas 2. Vou somar essa aqui. Multiplicar 2 vezes a linha 2, 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 1 dá 2. Agora eu somo isso aqui. Eu tenho a minha linha 0 nova, que vai ser menos 2 com 2, dá 0. Menos 3, 0. Menos 2, 2. Agora eu tenho que fazer mais um ajuste. Que eu vou pegar essa linha 0 e vou somar com mais 3, linha 3. Então, mais 3, linha 3. Minha linha 3 está aqui. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. E aqui eu faço a soma. Essa vai ser a minha linha 0 nova. 0 com 0 dá 0. Menos 3 com 3 dá 0. 0. Menos 2 com 3 vai dar 1. 2 com 3 vai dar 5. E aqui eu finalizei os meus ajustes. Esse e esse. E eu vou passar aqui para minha linha da função objetivo. Minha linha 0 nova. Eu tenho 0, 0, 0, 1 e 5. Não tenho mais ajuste para fazer. Já dá para notar que eu não tenho mais valores negativos aqui na linha da minha função objetivo. Então, qual que é o procedimento? Dar o resultado.
Aqui eu tenho que z é igual a 5. Das minhas variáveis básicas, eu tenho aqui minhas variáveis básicas em verde, x3, x1 e x2, certo? Eu tenho que x3 é igual a 0, x1 é igual a 1, x2 é igual a 1. As variáveis básicas. E as não básicas são aquelas que não apareceram, que foi apenas x4. x4 vai ser igual a 0, pois não é uma variável básica, não está aqui na solução, então é 0. Esse aqui é o nosso resultado final. E a gente terminou o método das duas fases. Então, vamos tentar recapitular o que é necessário. Método das duas fases. Na minha fase 1, eu vou minimizar uma função artificial, que essa função artificial vai ser a soma das variáveis artificiais que eu tiver ali no meu problema. E eu vou minimizar. Depois que eu fizer o quadro, eu vou lá fazer o ajuste. Depois do ajuste, eu vou indicar quem é que entra e quem é que sai. E geralmente a gente não vai precisar analisar isso aqui, certo? Porque depois que indicar quem entra e quem sai, já vai pular para o quadro ótimo, que a professora provavelmente vai colocar lá na atividade ou na prova. Ela já vai pular para o quadro ótimo para passar para a nossa segunda fase. Na segunda fase, eu vou eliminar a linha da função objetivo artificial, eliminar as colunas das variáveis artificiais e vou inserir a função objetivo original. Depois disso, eu vou fazer um ajuste. Pode ser que com um ajuste eu já consiga que ali na minha linha da função objetivo esteja só números positivos, não tem mais número negativo, aí eu paro por aí. Porém, pode ser que depois do ajuste ainda tenha números negativos ali na linha da função objetivo. Como é que procede? Você vai responder normalmente, como se estivesse fazendo um simplex normalmente. Você vai indicar quem é que entra, a variável mais negativa, e quem sai e vai respondendo. Vai pegar ali um elemento pivô, transforma o elemento pivô 1, dividindo ou multiplicando a sua linha, e vai zerando a coluna, vai fazendo normalmente como simplex, como sempre fez, certo? Quando a gente vai minimizar uma função, a gente vai colocar apenas um menos ali na variável e ela vai continuar do jeito que ela é, vai continuar positivo ali na linha da função objetivo. A gente faz o ajuste, coloca lá. Na nossa segunda fase, a gente elimina. Depois que eliminar, coloca a nossa função objetiva original, faz ajuste de novo. Se nós conseguimos zerar e deixar todos os valores positivos aqui na linha da função objetivo, termina por aí e já dá a solução. Se não, continua respondendo como um simplex normal.